Eu vou orar pelos pedidos de vocês também. A gente sempre tem os pedidos lá na caixinha de entrada, as pessoas que mandam pedido de oração no WhatsApp, no Instagram, no YouTube. Enfim, se você também não mandou e você gostaria que Deus agisse, você coloca agora diante do Senhor, enquanto eu estiver orando. Deus conhece teu coração. Pai, eu apresento a Ti agora cada pessoa dessa igreja. Senhor, o Senhor conhece os desejos e as angústias do coração de cada um, Pai. Senhor, eu apresento a Ti. Eu te peço, primeiramente, que seja feito conforme o Teu projeto para as nossas vidas. Aquilo que não é Teu, que o Senhor tire do nosso coração, Senhor. Mas o que está em conformidade com os Teus planos, que o Senhor realize. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor derrube as barreiras. Transforme em nós e ao nosso redor tudo que precisa ser transformado, Senhor. Cuida de cada um de nós, Pai. Traz à existência, Senhor, cura, transformação. Tudo aquilo que o Senhor vem agindo na nossa vida, Pai. Traga a existência do mundo espiritual, mundo físico agora, a bênção e a vitória de cada um, Senhor. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se sentar. Quer dizer, já estão sentados. Né? Amém, glória a Deus. Agora vocês vão abrir as Bíblias de vocês no livro de Ageu. Ageu, capítulo 1. Versículo 2. Ageu 1, 2. Ageu está no Velho Testamento. Ageu 1, 2. Vai encontrando, vai se colocando de pé. Ageu 1, 2. Alguém coloca no YouTube, por favor, que a pastora Lenita não está aqui hoje. E diz assim a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Amém. Pode se sentar. Irmãos, eu queria te falar em que situação que se passa o que a gente está lendo ali em Ageu, né? O povo de Deus tinha sido cativo 70 anos fora da terra prometida, e de repente eles voltam para a terra prometida. E eles estão ali reconstruindo, né? Porque tinha sido tudo destruído. Já não era mais como era antes, né? E eles haviam voltado, estavam ali reconstruindo as suas casas. Eles começaram a reconstruir as suas casas, cuidando muito das suas casas, cada vez mais, deixando tudo em ordem, tomando posse daquilo que eles tinham, se preocupando com as suas coisas do dia a dia. E a casa do Senhor não havia sido reconstruída ainda. E aí que Deus manda uma mensagem a Ageu. Ele manda a mensagem a Ageu, que foi essa mensagem que eu li com vocês agora, em que ele fala: peraí, esse povo está dizendo que ainda não é tempo de reconstruir a casa das minhas coisas, né? A casa do Senhor, mas está reconstruindo a própria casa. E ele diz assim: é isso mesmo que vai acontecer? Vocês vão viver em casas forradas, em casas cuidadas, em casas que estão indo bem, e a casa do Senhor está largada, segundo plano? E aí o Senhor vira e fala assim: é por isso que vocês estão plantando e colhendo pouco. Vocês estão comendo e não estão se saciando. Estão trabalhando e não estão recebendo o que é justo. Vocês não estão conseguindo estar completos, porque vocês não estão cuidando da casa de Deus. E aí ele sobe, o Senhor continua dizendo a Ageu o seguinte: ele fala: olha, vocês vão subir ao monte, vocês vão pegar madeira, vocês vão reconstruir a casa, e eu me alegrarei. E quando a gente continua lendo
Ageu, ele continua dizendo, falando sobre isso, ele continua falando que o povo de Deus deve passar por esse processo. E ele ainda fala assim, olha, vocês, que alguns de vocês, porque 70 anos, né, alguns tinham visto, né, como era a glória da casa do Senhor antes e como era agora. E Deus vira para ele e fala assim, alguns de vocês já viram a glória anterior, e vocês podem olhar para essa casa, como ela está, como ela vai ficar, e não se surpreenderem. E não acharem que ela está vivendo o seu esplendor. Mas o meu espírito vai estar ali, eu vou cuidar, e vocês vão se impressionar, e vocês vão ver o que eu vou fazer. E eu queria falar um pouco com você hoje sobre isso, porque naquele momento, naquela época, o Espírito de Deus, ele vinha e pairava entre os homens, né? Quando os homens estavam nos caminhos de Deus, quando aquelas pessoas estavam nos caminhos de Deus, o Espírito de Deus pairava, andava entre os homens, estava entre os homens, né? E é interessante porque o que aconteceu ali com aquele povo foi aquele povo foi cativo, aquele povo aprendeu um monte de coisas, sofreu, né? Comeu o pão que o diabo amassou e voltou. E no que eles voltaram, parece que eles não tinham aprendido 100% o que eles deveriam aprender, porque mais uma vez eles se focaram no eu mesmo, nas coisas deles externas, nas casas deles, nas coisas que eles deviam fazer para eles mesmos, ao invés de se preocupar com as coisas de Deus. Eles estavam olhando para o que eles iam reconstruir para eles próprios, sabe? E Deus estava dizendo para eles assim, olha, eu vou reconstruir tudo. Se vocês estiverem me colocando em primeiro lugar, eu vou reconstruir tudo. Eu estou aqui para reconstruir tudo. As promessas que eu fiz para vocês, elas continuam valendo, elas são as mesmas, sabe? Só que depois a gente começa a aprender quando a gente vai para o Novo Testamento, porque naquele momento eles viviam o Espírito de Deus estava entre os homens. Depois a gente aprende que o templo do Espírito passamos a ser cada um de nós. Eles estavam reconstruindo o templo de Deus para que Deus pudesse estar ali com eles, pudesse abençoá-los, e Deus estava dizendo que eles não eram abençoados 100%, que eles não eram abençoados na totalidade, as coisas deles não estavam sendo abençoadas porque eles não estavam reconstruindo o templo de Deus. Mas, hoje, o templo de Deus somos nós. O templo de Deus é cada um de nós, né? O que a palavra de Deus fala no Novo Testamento é que no momento em que nós somos circuncisos no nosso coração, ou seja, na hora que nosso coração é transformado, na hora que nós aceitamos Jesus, na hora que nós estamos nos caminhos de Deus, nós passamos a ser habitação do Espírito. Só que mesmo que nós estejamos sendo habitação do Espírito, em muitos momentos a gente destrói a casa de Deus, que é a nossa comunhão com o Espírito. A gente destrói a nossa própria comunhão. Naquele momento ali, o povo não estava olhando para a reconstrução da casa de Deus. E você não olha para a reconstrução da sua casa de Deus quando você se preocupa mais com como você vai morar, como você vai vestir, as coisas que você vai fazer, ao invés de você reconstruir a sua relação com o Senhor. E é por isso que ele vai dizendo, olha, vocês comem e vocês não se saciam. Vocês semeiam e vocês não colhem o suficiente. Vocês trabalham e vocês não recebem o que deveria receber pelo trabalho de vocês, porque vocês não estão colocando Deus em primeiro lugar. Às vezes a gente passa por esse tipo de coisa, porque a gente precisa reconstruir. A gente precisa reconstruir a nossa relação com Deus. A gente precisa olhar mais para a nossa relação com o Pai. A gente precisa estar mais próximo de Deus, colocar Deus em primeiro lugar, criar esse relacionamento com Deus. A gente vai sim passar por esse tipo de coisa. Quando a gente vai lá na frente, lá em Hebreus, e a gente já sabe que a gente é habitação do Espírito Santo, Deus começa a dizer que ele vai trabalhar em nós. Tá? Ele diz assim, ó, em Hebreus 12, versículo 5, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis em disciplina, da quais todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O que ele está dizendo é, nós somos repreendidos, nós somos tratados porque somos filhos.
Porque se nós não fôssemos assim, nós não seríamos filhos, nós seríamos bastardos. E Deus está querendo que a gente se reconstrua cada vez mais a nossa relação com Ele. Mas sabe o que acontece em geral? Como é que a gente vai destruindo a nossa relação com Deus? A gente vai tendo tempo para tudo, menos para Deus. Tudo na vida. E às vezes até dentro da própria igreja, sabe? Às vezes a gente chega na igreja e muitas vezes você está dentro da igreja muito mais preocupado, e nem é o caso aqui, tá? Mas às vezes você chega dentro da igreja e está muito mais preocupado com tudo o que envolve a igreja, menos a palavra e o conhecer e o se aproximar de Deus. O orar, estar mais próximo de Deus, o louvar e exaltar o nome dele. Às vezes as pessoas estão mais preocupadas com os eventos da igreja, o que está acontecendo na igreja, ou como vai ser, do que o que Deus tem para falar com ela. E a gente vive num mundo em que as pessoas querem tudo muito rápido. Os vídeos são cada vez mais curtos, os áudios são acelerados 2 vezes, as coisas são cada vez mais rápidas. Nós somos muito ansiosos com as coisas todas, sabe? Se a gente vai assistir um filme que a gente assistia há 20, 30 anos atrás, a gente acha o filme devagar, a gente acha o filme lento, a gente acha que as coisas não acontecem como deveriam acontecer, né? E a gente fica ansioso, a gente fica angustiado, e a gente quer que as coisas sejam automatizadas e rápidas. Que o café seja solúvel expresso, ou que você só chega lá e faz, que a comida venha pronta, que você faça as coisas todas assim. E a sua relação com Deus não é assim. A relação com Deus é uma relação que exige tempo. Não é porque o seu tempo começou a ser corrido, automatizado com as outras coisas, que o seu tempo com Deus também vai ser assim. Não adianta você achar que você vai orar 5 minutos, que você vai chegar e vai falar: Pai, eu estou angustiado, eu estou triste. Cuida de tudo da minha vida, eu entrego a Ti. Obrigado, amém. Não é assim. Não é assim. Porque Deus quer que você receba o Espírito dEle. Deus quer que você sinta o Espírito dEle dentro de você. Ele quer que você possa criar essa relação. E a maneira de você reconstruir o templo de Deus dentro de você é você passando por esse processo. É passando pelo processo de pedir perdão por não colocar Deus em primeiro lugar, pedir perdão pelas coisas que você faz e que entristece o coração de Deus, pedir perdão pelos momentos de incredulidade, pedir perdão pela maneira como você age com Deus e pedir para o Espírito Santo falar com você. E o Espírito Santo falar com você de outra forma. E você estar nos caminhos de Deus, falando com Ele e Ele falando com você. E olha, às vezes você quer receber determinada coisa de Deus e Deus fala na palavra dele que nós temos esse poder de trazer à existência aquelas coisas que não existem. Ele fala isso, ele fala: nós podemos trazer à existência coisas que não existem. O que é trazer à existência coisas que não existem? São as bênçãos que Deus liberou para você no plano espiritual e que você tem a capacidade de trazer para você no plano físico. Mas não é você sentar, olhar para Deus e falar: Pai, traz a minha bênção. Não é assim. Sabe, às vezes a gente está angustiado com uma determinada coisa, a gente está triste com qualquer coisa que seja, e a gente quer que Deus dê uma resposta, e a gente quer que Deus fale, e a gente quer que Deus mostre, que Deus direcione o caminho e tal, mas a gente não dá o tempo devido dele dar a resposta, dele direcionar, dele mostrar o caminho. Muitas vezes você senta para orar com Deus e você quer terminar logo, mas Deus quer um tempo de qualidade. E às vezes esse tempo de qualidade significa que você vai sentar, vai falar, vai se calar durante muito tempo, vai ouvir o que Deus está colocando no teu coração, e se você não ouvir, você vai se calar de novo, e você vai orar de novo. E eu não sei se você já passou pela experiência de repente você está esperando determinada coisa de Deus, e chega um momento em que você sente uma paz dentro de você. Você vem orando por determinada situação, aquilo não aconteceu ainda, não trouxe à existência aquilo ainda, mas você sente aquela paz dentro de você. Você sente que Deus já mandou aquela vitória. Você já passou por isso? A vitória não veio, mas você sente que de alguma forma ela vem? Ou acontece alguma coisa e você sente que é Deus te avisando que aquela vitória está vindo e que Ele está cuidando? Enquanto você não receber isso, você precisa continuar em oração. Você precisa continuar orando, esperando que Deus fale e trazendo à existência.
e pedindo a Deus para cuidar de você e dando tempo para Ele falar com você. Porque Deus não quer que você construa todas as outras coisas ao seu redor e não construa a habitação dele. Se você não direciona para que o seu espírito seja mais desenvolvido, para que você tenha tempo de qualidade com Deus, para que você possa conectar o seu espírito com Ele, não adianta você ter tempo para se alimentar bem, para ir para a academia, para ler, para assistir Netflix, para fazer o que quer que seja. Porque esses tempos, eles são ótimos, é muito bom você ter tudo isso na sua vida, desde que você tenha tempo para Deus. Desde que você pare de dizer, não, eu não consigo. Eu não consigo orar todo dia. Eu não consigo falar com o Senhor todos os dias. Eu não consigo escutar a Deus todos os dias. Imagina, eu não sei quantos são casados, quem está assistindo a gente em casa e tal, mas imagina você passar um dia inteiro sem falar com a sua mulher, com o seu marido. É só se você tiver brigado. Se você tiver brigado ou se tiver passado o dia inteiro na rua. E a pessoa em casa, afastada agora no mesmo lugar, sem falar o dia inteiro. É isso que a gente faz com Deus às vezes. Às vezes você está angustiado, e você está angustiado, e angustiado, e angustiado, e você gasta mais tempo estando angustiado do que tempo falando com Deus. Tempo pensando na angústia, pensando no problema, pensando no que aquele problema impacta em todas as coisas da sua vida, pensando no problema. Às vezes a gente gasta muito mais tempo construindo o problema na nossa cabeça, pensando, refletindo sobre o problema, do que conversando com Deus a respeito das coisas que a gente precisa conversar. Como é que você quer que Ele te traga uma resolução do problema se o foco da tua vida é o problema? Se você só está pensando naquilo, se você só quer saber daquilo, se o seu tempo de qualidade que podia ser gasto com ele está sendo gasto naquilo. E todos nós fazemos isso, sabe? Principalmente quando a gente está angustiado com alguma coisa, está angustiado com seu filho, está angustiado com seu marido, está angustiado com seu trabalho, com alguma coisa que está na sua vida, e de repente aquilo não sai da nossa cabeça. E não sai da nossa cabeça e a gente fica angustiado, a gente fica pensando no problema e aperta o peito e falta ar e dá angústia e a gente não sabe como agir e tal. Se você gastasse metade do tempo daquela angústia falando com Deus, a outra metade do tempo que você ia gastar com angústia, ela já não está mais lá. Ela já não é mais daquele jeito. Porque Deus quer agir no teu coração. Ele tem o remédio. Deus tem a solução para aquilo que você está sentindo. Mas ele está falando, eu vou te entregar essa solução dentro do templo. O templo é você restaurado. E olha, não interessa o quanto você machucou a sua relação com ele, não interessa o quanto você pode ter magoado o coração dele, o quanto você pode ter entristecido, se afastado. A palavra de Deus diz que não há nada, absolutamente nada, que possa afastar o amor de Deus por nós. Então o amor que ele tem por você continua aí, ele é o mesmo. Deus te ama do mesmo jeito. Ele só está esperando você reconstruir. E ele fala, a segunda casa vai ser melhor do que a primeira. Porque quando a gente reconstrói em cima dos erros que a gente cometeu lá atrás, a gente reconstrói melhor. A gente aprende mais. E Deus fala, eu não queria que você passasse mais essa escassez. E essa escassez não é só financeira, às vezes a escassez é sentimental, às vezes a escassez é de saúde, às vezes a escassez é de tranquilidade, sabe? E Deus fala, eu não queria que você passasse mais essa escassez, mas eu já falei na minha palavra que se você não me colocar em primeiro lugar, as coisas não são acrescentadas dessa forma. E as promessas de Deus, elas acontecem. Só que ele também fala, olha, eu venci o mundo por você. Eu tenho essas coisas para poder fazer na sua vida. Então a gente precisa reconstruir as nossas pontes. A gente precisa reconstruir o nosso canal de diálogo com Deus. Eu não sei qual é o momento que você sempre mais separou para falar com Deus. Se foi de madrugada, se é de manhã, se é à tarde. E veja, eu tenho certeza que você consegue reconstruir isso, independentemente de como seja a sua vida. E se você nunca construiu esse espaço para poder falar com Deus, está na hora de construir. Está na hora de construir, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, seja de madrugada. Tem um espaço onde não tem filho, onde não tem esposa, onde não tem marido, onde não tem ninguém, é você e Deus. É você e Deus. E olha, a gente fala muito no Casados para Sempre que os casados deveriam orar juntos. Uma coisa não exclui a outra. O que eu estou te dizendo é, independentemente, se você ora com seus filhos,
Se você ora com a sua esposa, se ora com o seu marido, se ora com sua mãe, você precisa ter um tempo só você e Deus. Porque tem coisas que ele só vai falar no teu coração quando você estiver calado com ele. Não adianta você continuar esperando aquela resposta. Deus não vai te dar quando você estiver no ônibus lotado. Não é nesse momento. Ele quer falar contigo. Ah, então Deus não me escuta no ônibus? É claro que te escuta. Deus te escuta em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas você tem que ter uma capacidade imensa para abstrair de tudo que está ao teu redor, dentro do ônibus lotado, para poder conseguir falar com Deus e conectar com Ele 100%. É isso que eu estou querendo dizer. Você precisa construir esse espaço. Construir esse espaço. E olha, eu passei por isso um dia desse, eu até cheguei a comentar aqui num outro culto. Todas as vezes eu ia fazer exercício de manhã, ali, exercício visual, que a Tati me ensinou, de ficar lá no sol, para um lado para o outro, igual um doidinho, de olho fechado assim, para poder melhorar a minha visão, tal, que aliás melhorou pra caramba, glória a Deus, e glória a Tati também por ter sido instrumento de Deus na minha vida com isso. Mas todos os dias eu ia fazer isso e eu botava um fone de ouvido e ouvia uma pregação. Todos os dias eu fazia isso. Ia lá, fazia o meu exercício visual, lá 15 minutos, 20 minutos, tal, e botava um fone de ouvido e ouvia uma pregação. Um dia eu estava indo, Deus tocou no meu coração. Oi, para, eu quero falar com você. E foi tão engraçado aquilo que eu pensei, nossa, mas eu estou todos os dias indo ouvir uma pregação. Mas Deus falou, eu quero falar com você. E aí eu fui e botei, eu continuei com o fone, desliguei a pregação e na verdade só continuei com o fone de ouvido porque eu botei no alarme do celular para me avisar quando desse o tempo de eu estar lá no sol um tempão, igual um doidinho. Mas foi um momento que Deus tocou muito no meu coração. Fazia muito tempo que eu queria ouvir algumas coisas. E aí é como se Deus dissesse assim, como é que você vai ouvir? Você não cala a boca? Ou você não fica num lugar que esteja em silêncio? Ou você não fica em um momento em que eu possa falar com você? Porque ou você está assistindo televisão, ou você está no seu trabalho, ou você está com a sua família, ou você está fazendo sei lá o que tal. Que horas eu vou conversar com você? E nesse momento que eu fui ficar ali com ele, nesses 20 minutos que eu fiquei lá, Deus falou mais comigo do que ele tinha falado nas semanas todas anteriores em que eu estava ouvindo lindas pregações, inclusive. Eu estou querendo dizer o seguinte, que eu posso falar aqui o que for, pode tocar no seu coração o que for, e você pode falar, nossa, Deus falou comigo muito na pregação do pastor Bruno, mas ainda assim, ele quer falar com você sem o pastor Bruno. Ele quer falar com você no momento seu e dele. E ele quer que você ore e coloque diante dele. E que você fale com ele. E falar com ele não é só falar, pai, eu não aguento mais. Senhor, chega, tá difícil. Inclusive ele até já sabe, mas você pode falar isso para ele. Ele vai até responder, inclusive, aguenta sim. Porque normalmente a gente passa muito mais tempo passando por isso. Mas ele quer que você se abra de verdade, que você fale e que você fale, pai, tá difícil de crer. Muda o meu coração. Traz isso, eu quero sentir. E aí você tem que falar a palavra de Deus com ele. Um jeito de você reconstruir a casa do Senhor é falar a palavra de Deus. Porque a Bíblia também fala que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você pode conversar com ele sobre o que ele escreveu para você. Porque o seu filho fala assim com você. Seu filho fala, pai, você prometeu que ia me levar para tomar sorvete. Você não foi. Você falou para depois não chegou nunca. Tá? E você pode falar, pai, estou aqui. Eu estou orando todo dia. Eu estou te colocando em primeiro lugar, Senhor. E o Senhor falou na sua palavra que se eu te colocasse em primeiro lugar, as outras coisas eram acrescentadas. Senhor, meu filho não está na igreja. E o Senhor falou que eu e minha casa serviríamos ao Senhor, que o Senhor ia cuidar de mim e da minha descendência. Traz ele, Pai. Senhor, o Senhor falou que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. E eu estou precisando ser sarado. No corpo, ou na alma, ou no espírito, ou onde quer que seja. E às vezes você precisa ser sarado. Mas você vai falar com Deus e não só dizer, pai, eu não aguento mais, pai, tá difícil, tal. Mas você vai falar, eu sei o quanto o Senhor é maravilhoso. Eu sei o quanto o Senhor criou todas as coisas. Eu reconheço que eu não consigo sem o Senhor. Mas fala comigo. Fala comigo, toca no meu coração, pai. E deixa Deus falar com você. Reconstrói isso. Porque Deus estava no meio dos homens
naquela época e agora Deus está nos homens. E nós somos privilegiados de poder ter Deus conosco, Deus em nós, sabe? Eu converso muito com o Espírito Santo e às vezes eu falo, Espírito Santo, você que habita aqui dentro de mim, me ajuda a passar por isso, porque se eu for conversar com fulano, eu vou estourar. E eu vou dizer o que não devia. E o Senhor que está aqui habitando em mim agora, me mostra como é que eu devo agir. O que eu devo fazer? E eu me calo. E eu deixo que Ele toque no meu coração. Ou eu falo, Pai, eu não sei fazer isso. O Senhor me colocou em determinada situação que eu não sei fazer. Mas a sabedoria pertence a Ti. Seu Espírito habita em mim. Então eu vou sentar aqui e só vou sair daqui depois o Senhor me mostrar como é que eu vou fazer. Porque o Senhor tem que falar comigo. Quanto tempo demora para a gente receber isso? Para a gente esperar que o Espírito Santo fale conosco desse jeito? Às vezes basta 2 minutos, às vezes são 2 dias, às vezes são 2 meses, às vezes são 2 anos, às vezes são 20 anos. Porque Deus tem o tempo dele de te responder. Mas ainda assim Ele quer que você esteja lá, fazendo isso, todos os dias. Todos os dias, assim como você come todo dia, assim como você se levanta todo dia. Veja, hoje eu acordei e a primeira coisa que eu pensei foi, eu estou tão cansado que hoje eu não queria nem levantar. Eu queria ficar aqui na cama o dia inteiro. Vou ter que levar o Benjamin para a escola cedo e tal. Aí eu levantei, sentei na cama e falei, perdão, Pai. Perdão por pensar desse jeito. Eu quero dizer a Ti que sim, eu acordei muito cansado, mas que o Senhor vai me dar força de levar o dia todo adiante, porque eu tenho até que pregar, falar hoje na sua casa, e eu tenho que chegar lá inteirão. Então o Senhor vai me abençoar o dia inteiro, porque eu tenho muita coisa para fazer. E eu parei de dizer isso, e eu falei, Senhor, eu estou aqui fazendo a Tua obra. E o Senhor falou que se eu fosse fazer a Sua obra, o Senhor ia cuidar das outras coisas, cuida das outras coisas, porque hoje à noite eu tenho que fazer a Sua obra. Então o Senhor me abençoa. E eu levantei, fui levar o Benjamin para a escola, e voltei, fui trabalhar, e eu trabalhei bastante hoje. E eu lembro que eu cheguei no final do dia hoje, do dia de trabalho, e eu pensei, nossa, meu dia foi produtivo. Eu fiz muita coisa. Eu comecei a pensar todas as coisas que eu tinha feito e tal. E aí eu me lembrei que eu tinha acordado pensando que eu não queria fazer nada. Que eu não queria nem me levantar. E eu pensei, nossa, eu fiz muita coisa e tal. E aí eu me lembrei que eu orei e pedi o Espírito Santo para cuidar. Porque a nossa relação com Deus tem que ser diária, o tempo inteiro, em todos os momentos. E acreditar quando Ele fala com você. Porque às vezes Deus fala e a gente não escuta. Eu e Tati, a gente estava tentando fazer uma coisa, e eu tinha falado para ela que meu coração não estava 100% naquilo. Que eu achava que não era de Deus. Mas ela queria bastante. E eu fiz todo o meu esforço e o meu melhor para que aquilo acontecesse. E eu coloquei diante de Deus. E eu falei, Pai, me perdoa. Me perdoa porque talvez eu esteja sendo empecilho para que o Senhor traga essa vitória que a Tati está querendo. Me perdoa. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para poder isso acontecer. Falei, agora, se for de Ti, tira do meu coração esse sentimento que eu tenho de que isso não vai acontecer. E continuei, fiz, até que foi ontem, antes de ontem, a gente descobriu que não vai acontecer. Mas naquele momento eu estava mais em paz com aquilo, porque eu pensei, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Tudo estava ao meu alcance. E aí depois eu só pensei assim, Deus me mostrou no primeiro dia. E eu devia ter acreditado mais. Porque no primeiro dia, Ele falou que não era. No dia 1, sabe? Eu recebi nos 2 minutos. Às vezes a gente recebe com 2 minutos, com 2 dias, com 2 meses. No dia 1, eu senti que não era. E eu achei que era da minha cabeça. Só que quanto mais a gente está próximo de Deus, menos a gente acha que é da nossa cabeça. Menos a gente acha, mais a gente entende que é Deus falando com a gente. Porque a gente abre espaço para ouvir o Senhor. Quanto mais a gente abre espaço para ouvir a Deus, quanto mais a gente cria esse relacionamento, quanto mais a gente está próximo dele, mais a gente escuta a voz dele. Mais a gente sente que é ele. Mais a gente compreende que é o Senhor falando. E mais ele mostra os caminhos. E aí, às vezes, você se coloca aí do outro lado e você pensa, mas Deus não fala comigo desse jeito. E aí ele está te falando, eu quero falar, mas você não para me ouvir. Que horas que eu vou te falar? Que horas? Na hora que você está assistindo TV? Na hora que você está no seu celular, ali no WhatsApp? Não é essa hora. Não é essa hora. É na hora que você criou para Deus falar com você. Ah, então Deus só fala essa hora? Não, não é isso não.
mas é que o seu ouvido fica tão preparado para ouvir Deus, quando você tem o tempo de qualidade com Deus, que você escuta Deus toda hora. Até no ônibus. Mas aí você escuta Deus toda hora. Porque Deus fala com você muito mais vezes. E a gente reconhece a voz de alguém quando a gente fala demais com essa pessoa. Se a gente não fala nunca com essa pessoa, a gente não fica nem parecido com ela. E Deus quer você mais parecido com Ele. O reconstruir a casa de Deus significa você ficar mais parecido com Ele. Você ser mais próximo daquilo que Ele é. E sabe que às vezes eu faço teste de comportamento e os meus testes de comportamento, eles mudaram ao longo dos anos. E eu fico pensando, como é que o meu comportamento mudou tanto ao longo dos anos, ao longo do tempo, assim? Porque Deus me transformou. Porque o Bruno lá de trás não é o Bruno de hoje. Glória a Deus por isso. E aí eu só fico pensando, nossa, talvez daqui uns 15 anos seja um Bruno legal. Porque se o Bruno lá de trás já não é o mesmo de hoje, daqui a 10, 15 anos vai ser um Bruno muito melhor. E porque a gente vai ouvindo e Deus vai transformando e você vai ficando mais parecido com Ele. E a gente é mais parecido com as pessoas que a gente anda mais. Eu e a Tati, a gente é muito parecido. Mas quando a gente casou, a gente não era parecido. Mas hoje a gente é muito parecido. E Deus quer que você seja parecido com Ele. Deus quer que você escute Ele. Deus quer que você reconstrua. Porque se você não reconstrói, se você não tem tempo de qualidade, se você não está valorizando o seu tempo com Deus, se você não está abrindo esse espaço para Ele, se o templo de Deus não está sendo reconstruído, o que acontece? A gente come e não se sacia. A gente planta e não colhe. A gente recebe e não é suficiente. Isso em todas as áreas da nossa vida. Então a gente precisa passar por essa transformação. Eu quero fazer uma oração por você, para que você possa passar por essa transformação. Eu quero pedir a Deus para que Ele me ajude e Ele ajude você a reconstruirmos todas as pontes que a gente queimou. Para que a gente possa compreender como é que vai ser a nossa relação com Ele, o que a gente precisa fazer da nossa relação com Ele. Eu queria te pedir para você ficar de pé, para eu poder fazer uma oração por você, e que você comece a pensar, inclusive, como você podia ter tempo para Deus? Eu tenho certeza que você tem mais tempo para Deus. E se você tinha algum momento que você falava mais com Deus e você não fala, que horas era? Era de madrugada? Era de manhã? Era no seu trabalho, na hora que não tinha mais ninguém? Que horas era? É quando você estava no carro sozinho, voltando de algum lugar, e você estava só e você podia falar com Deus mais? Qual era o momento que você tinha para poder ter essa relação com Deus e você não tem mais? De que forma você podia construir a relação que você não tem? Porque eu sei que a gente sempre pode reconstruir uma relação que a gente desgastou de alguma forma, e a gente sempre pode melhorar a nossa relação com Deus, porque existe amor. Se existe amor, a gente pode reconstruir. O amor de Deus por você é infinito e é imutável. Põe a mão na sua mente, eu vou orar com você agora. Pai, eu apresento a Ti cada pessoa que está aqui agora, na nossa igreja, as pessoas estão em casa diante de Ti. Eu te peço, Senhor, que o Senhor tire da mente de cada pessoa dessa todo pensamento de falta de merecimento. Que o Senhor tire, Senhor, todo pensamento de falta de tempo. Todo pensamento, Senhor, de enxergar só o problema. Que o Senhor tire também toda a falta de tempo de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa reconstruir, Senhor. Reconstrua cada pessoa que está aqui, para que essa pessoa seja cada dia uma habitação mais forte do Seu Espírito. Que o Senhor possa desenvolver o espírito de cada um. Desenvolve, Pai, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. Abençoa cada pessoa. Eu entrego a Ti, Senhor, para que hoje seja um dia da reconstrução. Que hoje seja o dia que cada um vai Te ouvir mais forte. Que o Senhor vai trazer respostas. E, Senhor, o que a gente plantar, a gente vai sim colher muito mais, porque o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, o nosso Deus é que cuida de todas as coisas. Pai, que nós possamos aprender a Te colocar em primeiro lugar, para que as outras coisas possam ser acrescentadas, que nós possamos exaltar o Seu nome, engrandecer o Seu nome. Transforma cada pessoa, Pai, eu entrego diante de Ti, e eu já Te agradeço, Senhor, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém.